Queridos irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem, se você tiver aí nas condições da sua mão, no alcance da sua mão, a sua Bíblia. Abra em Ezequiel, capítulo 20 e 28, para o nosso elevo espiritual dessa noite. Ezequiel 28. Esse vai ser o assunto dessa noite. Nós vamos aqui tirar algumas lições, que Deus quer que nós dê atenção para a sua palavra. Porque muitas das vezes, meus irmãos, Deus está requerendo de nós leitura bíblica, porque Ele quer falar conosco através da tua santa e bendita palavra. Mas por causa de muitas pessoas que não lê a palavra de Deus, as pessoas ficam sem entrar em contato com Deus. Porque o contato de Deus está na sua preciosa palavra. Então, eu quero que você dê a atenção para essa palavra. Ezequiel 28, versículo 13 até o versículo 19. Deus me confrontou muito com esse texto esses dias. E nesse dia hoje também, na madrugada de ontem, eu fiquei bastante confrontado com essa palavra. Ela diz assim: estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a sua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeráldio. Em ti se fazia os seus tambores e os seus pífanos, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, para dar proteção, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras fogueadas andavas. Perfeito eras no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da tua beleza, da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti pela multidão das suas iniquidades. Pela injustiça do seu comércio, profanaste o seu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Alguém consegue dizer misericórdia? Irmãos, põe a sua mão direita no seu peito e diga: Senhor Jesus,
Fala conosco outra vez. Amém, Jesus. Queridos irmãos, se eu fosse tematizar, por exemplo, eu vou tematizar esta palavra de anjos carentes. Pastores, meus irmãos, são anjos. Jesus, por algumas vezes, escrevendo às igrejas da Ásia Menor, ele dirige-se aos líderes daquela igreja como anjo da igreja. Por causa do conceito de mensageiros, ou assistente da face de Deus. Anjos são mensageiros que assistem diante da face do Senhor. Pastores são mensageiros que servem o povo de Deus, recebendo direto da face de Deus o que transmitir. A unção, meus irmãos, é um privilégio na nossa vida, igual eu disse no começo. E privilégio impõe responsabilidade. A unção, ela é ao contrário do que muitas pessoas pensam. Ela traz problemas. Unção, ela traz problemas. Há problemas que você só tem por causa da unção que você carrega. Antes de você ser ungido, antes de Davi ser ungido a rei de Israel, o problema dele era apenas um leão e um urso de cada vez. Ou seja, de vez em quando. Depois da unção aparece Golias. E depois de Golias aparece Saul. A unção muda o nível dos problemas e batalha pelos quais você terá que passar, que enfrentar. Não é por acaso que ela nos capacita para o propósito do ministério. No entanto, a unção também ela será cobrada de nós. Porque quem mais é dado, mais será requerido, cobrado. Quem lida com pastores e líderes é aquele que nos nomeou. Não importa o que eles façam ou deixem de fazer, terão que cedo ou tarde, no tempo determinado, se deparar com quem lhe ungiu, para prestar conta daquilo que receberam. O texto de Ezequiel 28 literalmente aponta para a cidade fortaleza de Tiro, um centro comercial, idólatra, artístico, envolvido em bebida e tornado na prostituição e na idolatria. No entanto, todos os estudiosos e sérios da Bíblia concordam que há uma alegoria que vai além de Tiro. Há uma citação que não se resume apenas em uma cidade, apenas em um rei e apenas em um homem. Esses estudiosos concordam que há uma menção direta ao querubim, ungido para proteger. Aquele que assistia diante da face de Deus, mais do que isso, ele era aferidor de perfeição, padrão de beleza, referência de adoração. E a pergunta que eu me fiz ao longo desses últimos dias, desenvolvendo essa reflexão, para compartilhar convosco nessa noite de ensinamento, a pergunta que eu me fiz foi: o que faltou neste querubim para que ele se tornasse o que se tornou? O que faltou nele, para ele? Se nós formos analisar, ele assistia direto
de Deus. Aliás, essa é uma dos grandes impasses da teologia e da filosofia e da religião, como a origem do mal. Como o mal brotou no coração de alguém que estava diante da essência de todo o bem. Então, o que faltou no querubim? E hierarquicamente, ele estava tão bem posicionado no reino da luz, que Miguel, quando se deparou com ele, o arcanjo, não ousou dirigir palavras contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Em outras palavras, você é palho para o Todo-Poderoso. Não sou eu que posso lidar com você, mesmo quando ele já havia vencido o diabo. O arcanjo Miguel, que Daniel 10 é chamado de um dos principais arcanjos, quando ele se dirige para o querubim tornado diabo, ele não ousou dirigir palavras contra ele. O que faltou a Lúcifer? Ele era um maioral entre os anjos. A terça parte da hoste angelical estava sobre a sua liderança. Detalhes: a leitura do texto vai nos mostrar que ele tinha um trono. E elevarei o meu trono. Se tinha um trono, tinha um reino. Era um príncipe. Tanto que, tornando-se diabo, Jesus o chama de príncipe deste mundo. A sua patente não foi retirada. Paulo o chama de príncipe das trevas, porque no reino de Deus ele era príncipe. Isaías 14, 12 ao 14, ele diz: elevarei o meu trono, me colocarei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. O que leva a Lúcifer a esse nível de usurpação? Era belíssimo. O texto sagrado, ora lido, diz: perfeito eras nos seus caminhos. Perfeição aqui é literalmente padrão, aferidor, medida exemplar. Ou seja, o limite da perfeição numa criatura. Ele estava todo esse limite no querubim. Reclamar de quê? Por que pecar? Era padrão de adoração. No dia que foste criados, contigo estavam criados os pífaros, os tambores. Andavas no meio das pedras afogueadas. Uma análise do texto vai mostrar que o mover do querubim era sincronizado com a música, adoração, tambores. Havia um mover de adoração e louvor no ambiente aonde ele estava. Aliás, se a gente analisar o pé da letra, ele era a própria música. Por que romper com quem ele criou? Por que quebrar o padrão? Ele era tão importante na hierarquia angelical que a sua queda causa espanto no mundo dos anjos e impacto no mundo físico. Jesus diz em Lucas 10: eu via Satanás cair do céu como um raio. A queda do querubim, ela nos ensina algumas verdades. Primeiro, ela ensina que não importa
ministério ou um ministro. Ninguém está acima do risco de cair. Segundo, a queda do querubim me ensina que a insatisfação é algo muito perigoso. O insatisfeito não se contenta com nada que recebeu. Está sempre reclamando. E aí vem uma palavra de aconselhamento cristão para nós. Não queiras estar aonde Deus não quis te colocar. Nem toda proposta boa é uma boa proposta. Nem todo convite para ser promovido vem de Deus, meus irmãos. Lúcifer caiu porque ele não estava satisfeito com tudo que Deus havia lhe dado. A queda do querubim me revela que a vaidade é uma armadilha com a qual nós temos que lidar todos os dias. A experiência da queda do querubim, ela serve para nós em algumas coisas. Por exemplo, eu tenho algumas perguntas rápidas para a gente ir, na hora que acabar esse culto, ficar raciocinando, né? Para nós ficar pensando. Olha, eu não quero estragar a sua fé. Nós fomos alimentados por Deus, mas eu não quero que você sinta cheio de indagações. A minha ideia não é essa. Mas a ideia que eu tenho hoje é cada um de nós termos em nossas mãos uma balança. E todos os dias nós vamos subir nessa balança e vamos nos pesar. Porque o texto nos fala que pesado foste na balança e achado foste em falta. Nós precisamos nos pesar. Porque os pastores, ministros, obreiros, cooperadores lidam com tesouros de Deus, com o oráculo do céu. Estamos muito preocupados com o que os liderados pensam de nós. Quando Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te não aos membros da tua igreja, mas a Deus, aprovado. O pecado de Saul foi a sua queda por popularidade. 1 Samuel 15 vai mostrar que quando Samuel demora a voltar, está escrito assim: e vendo Saul que o povo ia embora, se apressou em oferecer sacrifício. O problema de Saul era a preocupação com o aplauso da multidão. Todas as vezes que o pastor está preocupado com o aplauso da multidão, ele ignora a sua função profética, porque profeta não agrada o povo, agrada a quem ele chamou. Eu não tenho que agradar o povo, eu tenho que agradar a Deus. Então, algumas perguntas para a gente refletir esse texto muito rapidamente. Primeira, quanto tempo leva a metamorfose de um anjo de luz em Satanás? Enquanto um anjo pode virar um demônio. Qual é o tempo que leva para a deformação do caráter de um líder?
nós lermos um texto, nós vamos obter resposta, é o mesmo tempo que o sentimento é errado, nos leva a tomar decisões erradas. Quando nós somos movidos pelo sentimento da vaidade, versículo 16 e 17, quando o nosso coração se leva e nós pensamos que somos mais do que realmente somos, perdemos a característica de anjo e ganhamos traços de demônios. Quando nós, que representamos Deus, queremos ser mais importante do que aquele que nós representamos, nós perdemos a graça. Nenhum sentimento humano nos torna mais parecido com o diabo do que o orgulho. Orgulhar-se de quê? Se o fôlego nos faltar hoje, meus irmãos, por mais que te amem, ninguém te suporta dentro de casa mais do que 24 horas. Você vai feder. Esses olhos verde, azul, caramelado, negros, vão amarelar. Cabelos lisos, grisalhos, cérebros, vai virar uma pasta amarelada que, se demorar muito, vaza pelo nariz. Você é lindo e linda, mas se faltar o fôlego para você, a sua pele sedosa vai virar sequidão, vai inchar, vai cheirar mal. E ninguém dá conta de ficar perto, porque o verme que vai te comer é seu próprio corpo que te produz. O que justifica o orgulho? O que justifica a usurpação? O que justifica? Quando Deus deixa de ser refletido na nossa vida, a igreja não consegue mais contemplar Deus através de nós. Nós só podemos, meus irmãos, representar Deus quando nós deixamos de ser espelho que refletem a glória. Nós nos torna apenas homens naturais. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, versículo 18, ele diz assim: refletimos no espelho a glória do Senhor. A ideia de Paulo não é para a igreja olhar para você e ver você. É para a igreja olhar em você e ver o reflexo da glória de Deus. Lembra da arca feita de madeira de acácia? Quem é a madeira de acácia? Linda na sua coloração, mas dura, tortuosa, cheia de nós. Ninguém escolheria madeira de acácia para fazer a mesa da casa, a cômoda da sala, a bancada da igreja, porque ela é ruim de ser talhada. Ela não pega nível, ela não regulariza. É por isso que Deus diz assim: depois da caixa de madeira feita, betuma com ouro batido por dentro e por fora, porque ouro pode ser nivelado, madeira de acácia não. O que Deus está dizendo ali é: a madeira de acácia é você. Por melhor que se trabalhe, você nunca fica ajustado, arrumadinho, no nível perfeito. O que eu faço? Eu pego a minha natureza, ouro, e ponho por dentro, assim diz o Senhor. Coloco por fora. Quem olha para você não te vê, mas vê minha pessoa na sua vida. Não é você, é o Senhor. Eu lembro de um pastor que trazia uma reflexão. Ele dizia que trazia uma reflexão que ele não gostaria de chamar o nome que ele chamava.
E Deus perguntou para ele: quem que você gostaria de ser? Ele disse: eu gostaria de ser igual Moisés, igual Elias, que viu a tua glória, que falou contigo face a face. E o Senhor perguntou para ele: se você vê a minha glória, e se você falar comigo face a face, e eu te der uma ordem, você será capaz de me obedecer. Ele disse que respondeu: Senhor, se eu falar contigo face a face, eu nunca te desobedecerei. E o Senhor falou com ele: você não serve então para ser Moisés, porque eu mandei ele tocar na rocha e ele a feriu. Ele ficou calado sem entender, e de repente o Senhor perguntou: tem mais alguém que você gostaria de ser? E ele disse: eu quero ser Davi. Porque quando ele dedilhava a harpa, até os demônios saíam correndo e iam embora. E o Senhor perguntou para ele: você tem coragem de matar um homem e depois casar com a mulher dele? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu não mato nem uma mosca, nem um carrapato. Aí o Senhor falou: então você não está na altura de Davi. Ele mandou matar Urias para tomar Batseba como sua mulher. Ele ficou assustado olhando assim, porque ele nunca tinha pensado nessa vertente. De repente o Senhor perguntou para ele: mais alguém que você queira ser? Ele disse: eu quero ser tipo Abraão, o teu amigo, aquele que te para discutir contigo uma decisão que foi tomada pelo céu. E o Senhor perguntou para ele: vão chegar agora 4 homens na sua casa, eles estão vindo buscar a sua mulher, você vai deixar levar? Ele disse que levantou da oração e falou assim: só se me matar primeiro. Aí o Senhor falou: você não tem capacidade de ser igual a Abraão. Ele entregou Sara para salvar a sua própria vida. O pastor começou a chorar sem entender nada, e a mente dele ficou confusa. E o Senhor disse para ele: você precisa entender que não era Moisés, não era Davi, nem era Abraão que fazia aquelas maravilhas. Era a minha presença com eles, que levava onde eu queria que eles estivessem. De carabacácia. Nós somos apenas a madeira de acácia, e se nós formos em algum lugar, é porque Ele nos betumou com ouro batido por dentro e por fora. É preciso refletir Deus. Rabaxande calabás. Muita gente deixou de parecer Deus na essência para parecer na aparência. Só na aparência. Veste como crente, arruma o cabelo igual um cristão. A figura é de cristão, é de crente. Mas é preciso lembrar que o Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essência. Perderam a semelhança, e manter a imagem não resolve o problema. Porque a imagem, meus irmãos, ela tem que ser o reflexo da semelhança. Quanto tempo leva para um anjo virar diabo? Quantos pastores que estão sendo deformados e não estão percebendo? Quantos estão se sentindo deuses no altar? E eu estava observando esses dias, nós temos Deus, e estamos cheios de Deus, mas não somos Deus. Nós nunca vamos chegar no nível de Deus. Nós não podemos confundir a posição. Eu represento, e quem representa não é maior do que aquele que é representado. Então, dentro disso, é preciso tomar cuidado para não transformar a sua
igreja em sua igreja. Cuidado, para você não transformar a sua igreja em sua igreja. Ela não é propriedade nossa. Os obreiros não são nossos empregados. Os membros não são nossos marionetes. Manipulá-los, humilhá-los, rechaçá-los, expor, cedo ou tarde, o dono da casa vem pedir contas para aquele que está fazendo isso. Cuidado para não transformar o pastorado em pragmatismo. A ânsia pelo resultado. Medir a igreja com a do vizinho para saber quem que está crescendo mais. Ouvi um pastor dizendo que todo dia ele deixava o culto começando e ele saía de carro, passando na porta das outras igrejas para ver qual que estava mais cheia do que a dele. Ele estava preocupado se a igreja dele estava preocupada, se ela estava crescendo mais do que a dos outros. Um dia, quando ele chegou no estacionamento, que ele abriu o carro, o Senhor falou: você não vai mais passar na frente das igrejas. O Senhor disse para ele: você vai passar na frente das boates, dos prostíbulos, porque é lá que estão as pessoas que você deve se preocupar. É lá que você tem que buscar. É lá que você tem que visitar, para buscar aqueles que estão sofrendo. Nós temos que ter cuidado para não transformar a nossa missão numa profissão. Pastorado não é profissão. Igreja não assina carteira. Isso é missão. Cuidado para não transformar o seu ministério em monistério. O dinheiro não é um fim. O dinheiro é um meio, é um instrumento, mas não pode ser a meta. E muitos ministérios ganharam a característica de monistério. E isso, meus irmãos, está transformando muito anjo em demônio. Braba essa palavra, hein? É pesado, né? Eu só espero que ninguém esteja ofendido com essa palavra, porque Deus está me mandando eu falar. Presta atenção nessa segunda pergunta. Qual é a distância percorrida até chegar no inferno? Você já parou para pensar nisso? Qual é a distância percorrida? Muitos líderes estão descambando para o inferno sem perceber a trajetória que eles decidiram percorrer. A velocidade de sair da posição de céu para a posição de inferno é a mesma velocidade da queda de um raio, 7 milésimos de segundo. O seu ministério está sendo construído com suor, lágrimas e às vezes até sangue. Mas um lapso te leva para o chão numa velocidade que você nem vai ver de onde veio essa pancada. Daí Jesus diz: eu via Satanás cair do céu como um raio. Um raio, meus irmãos, é composto de muita energia. Ela é encontro de nuvens carregadas que se chocam uma com a outra, mas cai. Um obreiro não pode se sentir acima de ninguém. O homem de Deus não pode ser mais que ninguém. A liderança não pode me tornar do que maior. Ela tem que me tornar mais responsável. O líder, ele é servo também. Quando nós perdemos essa compreensão, nós perdemos a revelação. Quando o
o orgulho entra no coração de um obreiro, de um pastor, de um presbítero, o diabo encontra a maior oportunidade, né? E o mais incrível é como os pastores estão se envaidecendo rápido, só porque a igreja tem os membros a mais, só porque foram convidados para um evento especial, a pessoa começa a se sentir mais importante do que o outro. Ah, meu Deus do céu, isso pode nos tirar a posição. Olha, irmãos, tem muitas pessoas que estão buscando honra para si próprio. Vaidade, com certeza, é o pecado predileto daqueles que buscam, né? E o pecado predileto, nem o homem de Deus que pecou na Bíblia, pecou por causa de adultério, desvio de dinheiro, idolatria, antes de cair no pecado da vaidade. O adultério é a minha vaidade me dizendo que eu tenho direito de ter mais de uma mulher. O roubo do dinheiro da igreja é a minha vaidade dizendo que ela só rende porque eu produzo, então eu tenho direito de tomar posse daquele dinheiro. Adão, ele caiu exatamente aonde o querubim caiu, na tentativa de ser igual a Deus. Quando Natan, ele vem conversar com Davi, ele diz assim, 2 Samuel 12, porque se envaideceu o seu coração e tomaste para ti a mulher que não era tua. Veja que primeiro ele se envaideceu, depois ele tomou a mulher que não era dele. Quando o texto fala de Salomão, segundo Reis 11, diz assim, e o seu coração se envaideceu e tomou para si muitas mulheres. Primeiro ele se envaideceu. Olha que palavra. Você está compreendendo essa palavra? Então cuidado com a vaidade. Tenha muito cuidado com a vaidade. A vaidade é acarretamento de outros pecados mais graves. O mundo espiritual é territorial. Tem duas esferas, a esfera de Deus e a esfera do diabo. Ninguém pensa que Deus está perdendo tempo para medir força com o diabo para ver quem vence, porque Deus é criador e o querubim caído é criatura. O Criador não mede esforço com a criatura. Mas eu e você, meus irmãos, obreiros, cooperadores, que nós temos um com o outro, o carinho que nós temos de um para com o outro, nós não podemos lidar com territórios espirituais sem antes envolvermos completamente com o mundo de Deus. Nós temos que ter um envolvimento com o mundo de Deus. Na cidade onde nós moramos, aqui em Minas Gerais, nós vemos em alguns lugares alguém enchendo o peito e falando, eu fiz um pacto com a entidade, eu bebi sangue pela manhã, né, que fez sacrifício nas matas, né, que se banhou de tal forma no sábado, de banho de abu, né? Imagina, as pessoas são doidas para poder descaracterizar os crentes. Até ameaçam os cristãos, os satanistas, os espíritas, né? Ali você vê que o mundo espiritual não é para ser vivido na esportiva. É um mundo de batalha. Ou levamos o diabo a sério, ou ele vai nos deixar confuso na estrada e nós vamos perder o rumo, a rota. Nós estamos vivendo um evangelho que está brincando com o demônio, que está subestimando o inferno, a malignidade. Mas isso é real, meus irmãos. Quem está na linha de frente da batalha, o diabo quer lhe alcançar e atingir, tirar ele de ação. Então
Não seja radical, seja chato, abusado mesmo, seja intolerante, mas não negocie com aquilo que coloque a sua unção em risco. Não negocie com aquilo que tira você da posição do poço que Deus te colocou. Oh, glória! Louvado seja Deus, aleluia! Que palavra, Jesus! Meus irmãos, tem muita gente brincando de ser crente, brincando de ser pastor, brincando de ser cantor. Olha, o Senhor está falando que essa não vai ser a última palavra que Ele dá. Porque Deus, Ele tem um tratamento poderoso com o seu povo. Deus, Ele tem uma palavra de confronto. Porque Ele quer todos os seus obreiros na risca. Ele quer um exército na terra. Ele não quer homem de calça frouxa. Ele não quer obreira medrosa, obreiro medroso. Olha que palavra que Deus está dando nessa noite. Olha, a terceira pergunta que eu vou fazer. Qual é o propósito do seu projeto? O que você tem projetado? E por quê? E para quê? Qual é o propósito do nosso ministério? Por que eu tenho tantos projetos na igreja? O que me estimula? O que me instiga na igreja? No ministério, na posição que Deus me pôs. Vamos esquecer um pouco da fonte demoníaca, do contexto demonial, e vamos entender que crescer é o propósito de Deus para nós. A questão, meus irmãos, é que direção e que tamanho. Deus, Ele é o Deus das novas oportunidades. E eu não vim dizer para os irmãos, para os pastores, para os obreiros que estão no aplicativo, para não crescer. Irmãos, cresça. Não esqueça, crescer vai doer. Crescer dói. Crescer dói. Todas as vezes que você começar a crescer, você vai apanhar. Você vai apanhar. E algumas pancadas vai ser forte. Você vai se perguntar se vale a pena querer crescer. Você vai falar, por que eu não fiquei escondidinho sem ninguém me ver? Porque quando você começa a evoluir, os evoluídos começam a te perseguir. Tem os evoluídos que não suportam a sua evolução. O diabo sempre vai usar os miseráveis para confrontar os prósperos. Mas Deus, Ele sempre vai levantar próspero para confrontar os miseráveis. Só que o problema de Lúcifer, nessa mensagem aqui, é que ele esqueceu que só era o que era porque o Criador lhe deu. Nós não podemos esquecer que estamos aqui porque o dono da causa nos quis aqui. Olha, sabe aquele bebum, aquele drogado, aquele que cai na calçada da sua igreja? Ele não é pior do que nós. Então, para Deus, tirar ele de lá e trazer para cá, é um estalo de dedo, ele não precisa de esforço e nem de desespero. Nós não podemos ficar pensando que somos melhor do que o outro, porque essa falância aqui, desculpa essa palavra, mas isso é burrice nossa, de ficar pensando assim. Sabe qual é o problema de Satanás? O problema, ou seja, de Ló, é que ele não entendeu que a bênção que ele estava gozando, que o rebanho que estava crescendo, não era por causa dele, era por causa de Abraão. No dia que ele afastou de Abraão, ele perdeu tudo que tinha. Tem muitas pessoas que não entendem que está crescendo é porque está debaixo da barba de Arão. A unção caiu na cabeça, desceu pela barba, passou pelas orlas. O problema do filho pródigo foi não entender que a questão do pão
aquilo que adquiriu até aqui. O querubim, ele não entendeu que o projeto dele de levar o trono não era projeto de Deus, era só dele. A maioria de nós estamos infartando, entrando em depressão, adoecendo, enfrentando o problema, não por causa da obra de Deus, mas por causa da nossa obra na obra de Deus. Olha que forte isso aqui. Nós queremos construir o nosso próprio reino dentro do reino de Deus. E a primeira pergunta a fazer: Deus me mandou eu fazer isso? Porque se Deus não tiver mandado eu fazer isso, é uma fria o que eu estou fazendo. Recua disso aí. Sai fora. Recuar. O que vão dizer de mim se eu recuar? Eles vão ter que dizer que você ouviu Deus e você teve que recuar. Você teve que recuar. Porque aquilo que você estava fazendo não era aquilo que Deus mandou você fazer. Então, se você pesou na balança e viu que não é Deus que está te mandando, recua. Volta atrás, levanta. Recuar é humanidade, meus irmãos. Recuar é admitir que há momentos que não dá para avançar e Deus está dizendo: para que eu vou te respaldar primeiro, eu vou te lavar primeiro, eu vou te restaurar primeiro, eu vou te transformar primeiro. Será que nós não estamos entrando em depressão o tempo inteiro? Não é por causa da obra de Deus, mas é por causa da nossa causa, por causa do nosso pisado torto. Alguém tem que nos dizer que aquilo que Deus nos manda fazer vai ter oposição, mas Ele vai enfrentar por nós. Quando é Ele que está mandando, Ele vai na frente. Deixa eu abrir um parênteses. Davi, ele lutou com os filisteus dos 13 aos 14 anos até os 45, 46. Todo dia ele tinha que enfrentar os filisteus. Quando ele é ungido rei sobre Israel a terceira vez, segundo Reis capítulo 5, os filisteus se reuniram e vieram contra ele para prendê-lo, no versículo 18. Aí a Bíblia diz que quando Davi soube que os filisteus veio para prendê-lo, está escrito assim: e Davi desceu a fortaleza. Os reis não desciam a fortaleza, ele subia da fortaleza. A fortaleza de Davi não é na torre, é na caverna. E quando ele chega lá na caverna, ele pergunta para Deus assim: eu devo ir enfrentar os filisteus? O Senhor dizia para ele: vai. E ele perguntou: e o Senhor vai me dar a vitória? E o Senhor falava para ele: darei. Ele foi, batalhou e venceu os filisteus. Os filisteus que sobreviveram foram embora. Um ano depois está escrito assim: e os filisteus reuniram todas as suas forças e vieram contra Davi para matá-lo. Na primeira eles vieram para prender, foram derrotados, agora vieram para matar. Piorou muita coisa. Davi venceu o ano passado, poderia ir de novo sem perguntar nada, mas está escrito assim: e Davi, sabendo que os filisteus subiram contra ele, desceu a fortaleza e chorou. Na primeira vez ele desce e pergunta, na segunda ele desce e chora. Aí ele pergunta a Deus: eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: não. E ele pergunta a Deus: eu faço o que então? Eu faço o que eu vou fazer? E o Senhor diz para ele: recua, corre e te esconde. Corre, vaza fora, se esconde. Ele: mas Senhor, eu enfrento os filisteus.
Desde menino, fugindo de Saul, eu fui morar no meio dos filisteus. Agora que ele sobe de patamar, ele é rei e tem todas as tropas, o Senhor está mandando ele correr dos filisteus. Por que corre e te esconde? Agora imagina a cara de Davi para chegar em Jerusalém e dizer assim: Deus falou comigo e diz que é para a gente, todo mundo aqui, largar Jerusalém e fugir, sair correndo, porque os filisteus vêm. Aí alguém olhava um para o outro e falava: Deus mandou nós fugir? E Davi esconde atrás das florestas do balsameiro. Eu imagino alguém perguntando: nossa, rei, faz alguma coisa. E Deus falando com Davi: não faça nada. Alguém olha um para o outro e dizendo: uai, eu estou estranhando esse rei nosso. Será que esse rei está se acovardando? Uai, nunca perdeu uma batalha, agora está correndo. O outro chega e fala: rei, faz alguma coisa. Deus fala assim: fica na tua, não vai na voz deles. Os filisteus invadiu a terra deles, pisaram no território que Deus havia dado para Davi. Mas não foi o Senhor que deu para Davi? Foi, mas corre. Eu estou mandando você correr. A Bíblia não diz quantos dias durou isso, mas diz que chega um momento que Deus vira para Davi e fala assim: Davi, a copa da floresta da balsameira vai mexer. E ela não vai se mexer de maneira descoordenada. O mover da copa dos balsameiros vai ser no manutum da marcha de um exército. Quando você ouvir marcha de exército na copa das árvores, levanta e sai a peleja, porque eu já fui na tua frente. Rabachalamakalabácia, decoramande que façorabás, bicoramacharamas. Ninguém entendeu nada quando as árvores começou a marchar. O vento soprava, a copa das árvores marchava, e Davi falou: agora que é a hora. Pode ler o texto bíblico, por favor, não estou criando. É a última vez que os filisteus aparecem em Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor diz assim: eu vou na frente para derrotar os filisteus. Presta atenção, quando você vence, o seu inimigo reorganiza e volta. Mas quando Deus vence, ele vence definitivamente. Então, meus irmãos, se Deus não mandou nós ir, se Deus não está mandando nós fazer, não faça, não dá um passo. Fica na posição que Deus te pôs, ainda que alguém te chama de covarde. Não rompa aquilo que Deus está colocando limite. E em quarto lugar, presta atenção nisso aqui que vai ser útil para a sua vida espiritual. Por que Lucifer não se arrependeu? Alguém consegue entender isso? Todo aquele que cai, todo pastor, obreiro, cantor, gerado, né, aos pés de outro cantor, aquele que chegou em casa encardido, arrebentado, né, e você dá um banho, cura, dá guarnida, ele cresce e te dá um dibre e vai embora, e você fica naquela esperança assim. Ele vai perceber que ele que errou, vai voltar para pedir desculpa, pedir perdão, demora a cair a ficha, né? E perceber que não é para voltar, né? Você fica pensando: Deus, por que ele fez isso? Eu só digo uma coisa: não pense para que fica com você aquele que decidiu ir embora, porque aquele que quer sair, ele vai te dar problema se ele ficar. Né? Se ele ficar, ele vai te causar problema. Ele quer sair, o coração dele não está mais lá. O obstinado, ele não se arrepende. O obstinado, ele não encontra um lugar de arrependimento. Se você ler Hebreus 12, você vai entender. O obstinado, ele consegue repetir os mesmos pecados sem sentir constrangido.
ele peca consecutivamente. E o pior, ele vai, mas de vez em quando ele aparece. Você já viu alguém assim? Só se lê em Jó 1, os filhos de Deus se apresentando, e lá estava Satanás no meio deles. Não tem filho, se mistura com o filho dos outros. Não foi lá de lá que ele foi expulso? O que ele tinha que ficar voltando lá? Isso é obra infrutífera. A parábola do trigo e do joio, eu já vi muitas pessoas dizendo, um dia até eu já disse isso, que quando os trabalhadores chegaram para o dono da fazenda e disseram, lançaram o joio na terra, e ele disse, deixa crescer junto. E no dia da colheita a gente joga o joio no fogo e o trigo no celeiro. Muita gente diz que o trigo e o joio são tão parecidos que o fazendeiro temeu que alguém, na euforia de arrancar o joio, terminasse arrancando o trigo também. Mas presta atenção, não era Josué, eles eram o trabalhador do trigo, eles conheciam o trigo e o joio, eles sabiam muito bem diferenciar. A questão é que joio não tem raiz profunda. Como o joio não tem raiz profunda, presta atenção nisso aqui, que isso vai trazer luz para sua mente. Como o joio não tem raiz, ele prende a sua raiz na raiz das plantas mais próximas. De modo que é impossível puxar o joio sem machucar a raiz do trigo. Por que Deus tolera isso? Por que Deus não toma uma providência com isso? Por que Deus suporta tanta gente pregando o evangelho desevangelizado? Por que Deus suporta tanta heresia no altar aonde deveria pregar a verdade? Porque Ele suporta o joio por amor ao trigo. Mas no dia da colheita, meus irmãos, no dia da colheita, Ele vai tomar conta disso e vai resolver de uma vez por todas esse negócio. Você lembra daquelas mulheres que foram até Salomão? Uma deitou sobre o filho e matou, e quer se apropriar do filho da outra. Gente com espírito de querubim não tem filho e fica querendo tomar o filho dos outros. É preciso vigiar, meus irmãos, acerca disso. Não há arrependimento nesse tipo de gente. Não queira forçar alguém a se arrepender. Porque o arrependimento é um ato de dentro para fora, não de fora para dentro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Penúltimo lugar. Glória a Deus. Qual é o momento mais apropriado para um anjo virar um demônio? Meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Qual que é o momento mais perigoso do seu ministério que você acha que está correndo risco? A resposta, meus irmãos, é quando está tudo certo, quando não tem nada te incomodando. Esse é o momento mais perigoso do seu ministério. A tranquilidade. Quando foi que Davi teve tempo de subir no seu palácio e ver Batseba tomando banho? Ele já tinha tudo sob controle. As guerras não te incomodavam mais. O exército estava forte o suficiente para vencer sem ele. Estava tudo certo. Quando tiver tudo no lugar, começa a desconfiar. Os irmãos sabem, meus irmãos,
que as maiores batalhas pesquisadas, e as pesquisas pesquisadas revelam que os pastores que cometem deslize moral é a época em que ele está mais evidente no auge dos seus ministérios. Todo aquele que cai, ele cai porque o sucesso gera euforia. Pregar e ver o resultado gera uma euforia nos pastores. Por isso, a igreja, ela nunca convida um pregador bem-sucedido sozinho. A esposa dele tem que estar sempre junto. O filho tem que estar junto. Alguém da equipe tem que estar presente. Antes dele entrar no quarto, alguém da equipe entra e averigua o quarto. Porque o perigo do sucesso, só nós lendo no Novo Testamento, todas as vezes que Jesus fazia um grande milagre, ele se retirava para orar no monte. Nós, todas as vezes que temos uma grande conquista, nós queremos fazer churrascada. Nós queremos queimar carne. Nós colocamos nas redes sociais que todo mundo tem que saber que está tudo dando certo. É assim que quem me pisou vê que eu consegui dar a volta por cima e o diabo armando para você na euforia. Porque é assim que quem lhe pisou vai saber que Deus lhe honrou. Não porque você passou na cara, mas porque há um princípio. Preparas uma mesa perante mim. Onde? Na presença dos meus inimigos. Ei, quem vai comunicar a sua vitória não é você. O próprio Deus vai fazer quem te pisou ficar sabendo que Ele te fez viver. Cuidado com o sucesso. Por quê? Porque ser grande é mais perigoso do que ser pequeno. Se nós formos pesquisar a história de Naamã quase perdeu a bênção só porque ele era importante demais. Será que ser aplaudido é mais perigoso do que ser humilhado? Sim ou não? Porque a humilhação te ensina o teu lugar e a bajulação te leva para um lugar que não é teu. Cuidado com o sucesso, meus irmãos. Não é pecado as coisas dar certo para nós. Não é pecado o resultado ser acumulativo. Nós é que falhamos com o sucesso quando, em vez de recolhermos e orar, nós queremos expor. Nós queremos mostrar. O momento mais perigoso da vida de um ministro é no momento em que está tudo dando certo. Que tudo está de acordo. Não tem nada te afligindo, te incomodando. Quem está entendendo? Já vou encerrar aqui. Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje sobre Ezequiel 28 é que Satanás, ele era um querubim, um anjo de luz, né? Tudo era para estar dando certo para ele, tudo era para estar dando certo para ele. Por que não deu? Por que parou de dar certo para ele? Porque ele deixou o seu coração ensoberbecer. Nós não podemos ensoberbecer. Nós temos que ter um coração igual disse Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós temos que entender quando a glória chegou, ela não é nossa, né? O texto já repetido que Paulo falou, que nós como espelho refletimos a glória de Deus. Essa glória não é nossa. Para finalizar isso aqui, eu quero falar sobre Herodes.
Herodes, o tetrarca, estava dando tudo certo para ele. O que o Herodes fez? O Herodes, ele construiu um hidromineral em Jericó. Ele construiu uma fortaleza em Massala. Ele jogou o templo de Zorobabel no chão, fez o templo de novo. Ele trocou a junta sacerdotal, ele mandou o sacerdote, ele mandou os essênios, ele mandou os profetas sumir do templo. E ele próprio elegeu os seus próprios levitas, os seus próprios profetas, os seus próprios sacerdotes. Herodes era um homem tão mau que dos seus 9 casamentos, dos seus 10 casamentos, ele matou 9 mulheres. Dos seus filhos, ele matou todos os filhos com medo de usurpar o seu trono. Ele era um homem muito mau. Só que ele calou a voz política, ele calou a voz profética, ele calou a voz sacerdócia e ele estava também calando, meus irmãos, os componentes do Sinédrio. Um certo dia, ele deu um discurso, ele comprou uma roupa de prata, toda prateada, e ele deu um discurso no meio-dia, no meio da praça. E ele estava dando um discurso assim, ó, e o sol batia na roupa de Herodes e refletia no povo, e o povo falou: isso não é homem que está falando, isso é o próprio Deus. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um bicho que entrou debaixo da unha do pé e comeu Herodes. Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Então cuidado com aquilo que você faz com a glória que não é sua. E aqui eu encerro minha participação. Deus abençoe a vida de todos. Nós estaremos